Então vamos para a glória de Deus para o alimento dessa noite. Quem tem fome de Deus, diga amém. Amém. Quando eu falo fome de Deus é porque a palavra é o alimento, né? O verbo está aqui, no nosso meio. Está escrito aqui, né? A Sagrada Escritura é o pão, é o alimento das nossas almas. Amém? Então vamos para o alimento das nossas almas. Abra novamente em Deuteronômio, no capítulo de número 4. Como eu disse lá no início, que nós abrimos para o louvor e declaramos no louvor que não há Deus maior. Glórias a Deus. Você crê? Então essa noite Deus quer falar sobre esse tema. Só o Senhor é Deus. Diga amém? O tema desta noite é justamente o que diz essa palavra. Só o Senhor é Deus. Deuteronômio, capítulo de número 4. Os que encontrarem, digam amém. E o versículo 39. Mais uma vez, é o mesmo versículo da abertura antes do louvor. Vamos ler juntos, então, mais uma vez? Por isso, hoje, saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu, embaixo na terra, nenhum outro há. Amém? Glórias a Deus. Igreja, nesta passagem, o Moisés está exortando ao povo de Israel. Eles saíram do Egito já faziam quase 40 anos, e não eram para estar no deserto ainda, já eram para estar usufruindo de toda a promessa de Deus. E a desobediência, a incredulidade, a insubordinação aos líderes que Deus ungiu, no caso de Moisés, e tantas coisas que desagradam a Deus, fez com que aquele povo retardasse as bênçãos. E hoje não é diferente, amados. Já era para ter gente já assim, totalmente transformado, vida totalmente abençoada, família toda servindo o Senhor, e olha, vão atrasando, vão retardando, vão caminhando para o deserto ainda. E aqui já fazia quase 40 anos da saída do Egito. E Deus queria dar a eles de imediato. O Deus que fez com que o grande império do faraó se rendesse ao Deus vivo, ao ponto de libertar milhões de judeus, no caso da época eram chamados de hebreus ainda, que era o povo de Deus da época. Amém ou amém? O Deus que fez com que aquelas pragas viessem para derrotar, humilhar o império do faraó, para exaltar o povo de Deus, engrandecer o nome do Senhor entre as nações. Deus fez tudo aquilo lá. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho, o mesmo Deus que fechou o mar em cima do exército do faraó, esse Deus queria dar de imediato as bênçãos para ele. Olha para o dedo do irmão do lado, dedinho abençoado, em ritmo, mas em reverência a Deus que está falando para você fazer isso. Seja instrumento de Deus. Agora diga para ele: você está retardando as bênçãos de Deus? É uma pergunta. Deixa essa pessoa responder. Ela responde para ela mesma. Se ela pode brincar com você, dar risada, responder o que ela quiser, mas deixa ela refletir isso no íntimo dela, que o Espírito Santo vai falar com ela agora. Vai falar com ela no íntimo dela se ela está retardando ou não as bênçãos de Deus. E muitos estão retardando as bênçãos de Deus. E Jesus nessa hora nos revela pelo seu Espírito, nos traz a mensagem justamente porque Ele é Deus. E Ele revelou esta palavra para a glória dEle. Porque existe um espírito enganador nesse mundo, seduzindo as almas a se manterem exatamente como se manteve aquele povo incrédulo, aquele povo de Israel, na época chamado hebreus, incrédulo, insubordinados, né? Não respeitam a autoridade, não respeitam líderes, enfim. E Deus então, naquela ocasião, irou-se com aquele povo. E é isso que nós vamos ver essa noite. Amém? Deus quer falar com essa igreja. Lá o versículo 40, do mesmo capítulo que você está. O versículo 40 diz: guarda, pois, os seus estatutos. Moisés estava declarando há pouco, né? Há pouco ele declarou: só o Senhor é Deus, não há outro nem no céu, nem embaixo da terra, e nenhum, não há outro. Aí no versículo 40 ele fala: guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos que hoje te ordeno, para que te vá bem, e a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todos sempre. Diga amém? Amém. Se você for olhar, quem tem Bíblia com um título nos capítulos, em cima de cada capítulo tem algumas Bíblias que tem um título.
Esta revela ali, qual é a origem desta passagem, no capítulo 4. Ali Moisés está exortando o povo a, olha aí, quem tem Bíblia com título sabe, Moisés está exortando o povo à obediência. Diga melhor, obedecer do que sacrificar. Amém, igreja? Deus não quer saber mais de sacrifício. Ele só tem um sacrifício que ele aceitou, que é o do filho dele, naquela cruz. Hoje ele fala, obedeça. Eu prefiro mais obediência do que sacrifícios. Amém, igreja? Então, para a glória de Deus, em nome de Jesus, essa mensagem é tremenda. Aquele povo daquela época era uma geração que havia saído do Egito, como eu disse, há 38 anos. E o que é pior, eles não entrariam na terra prometida. Eram para eles terem herdado, mas Deus irou-se com eles de tal maneira que falou, eles não vão entrar na terra que eu prometi, mas eu vou dar a outra geração. Então foi necessário morrer aquela geração incrédula, nascer uma nova geração, e aquela outra geração ser trabalhada pelo Espírito Santo, para poder, Moisés orientando a eles, para poder entrar. Só que agora eles estavam de frente com a terra. Então Moisés para ali e fala para eles, aí está a terra que vocês vão receber. Olha, que passarmos o Jordão, chegaremos na terra. Então ele começa ali a exortar o povo a obedecer a Deus e não agir como os pais deles agiram. Amém, meu amigo? Então entenda esse mistério, é muito importante nós entendemos o porquê que Deus nos traz essa mensagem essa noite. E por que Ele nos traz a mensagem? Diga, porque Deus não muda. É o mesmo ontem, hoje e sempre será. Amém? Observemos o versículo 40 mais uma vez. Vamos lá. Observa que o versículo 40 é revelado por Moisés. Então, trazendo essa mensagem para os dias de hoje. O versículo 40 está dizendo, guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos, que hoje te ordeno, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá para todos sempre. Então, para nós é, obedeça a Deus em tudo que Ele nos ensinou, em tudo que está revelando. Obedeçam ao Senhor, para que você vá bem em tudo que você fizer, e ensina a teus filhos. Essa é a linguagem para nós aqui, amém, igreja? E esse versículo para nós é tudo que Deus estiver te ensinando, até o momento que Ele te ensinou, porque você não adianta querer ter a fé de um outro que já está lá na frente na fé, ou querer que o outro atrás de você tenha a mesma fé que a sua, porque cada um deve estar exatamente como Deus, até onde Deus revelou. Não compare a sua fé com a de nenhuma outra pessoa, porque você é único, é exclusivo de Deus. Diga amém? Não há ninguém parecido com você, não há nada igual a você registrado no mundo espiritual, e a salvação é individual. Então fique com a fé que Deus te revelou, até o ponto que Deus te revelou, e trabalhe sua vida até onde Deus te revelou. Diga amém? Então essa passagem, amados, para nós está dizendo, obedeçam até onde Deus te ensinou, obedeçam o que Ele te ensinou, e ensina a teus filhos também, até onde você aprendeu, para que tudo vá bem, porque até onde você aprendeu eu vou te cobrar, e o que você ensinou ao teu filho, ele vai aprender, e se você cobrar, insistir em cobrar, ele vai aprender mais, e quando ele for mais velho, como diz as Escrituras, ele vai se lembrar do que você ensinou. Amém, igreja? E aí eu te garanto, vai bem com ele também. Você que é mãe, que é pai, quer um bem para o seu filho? Amém? Ou só está criando com o teu egoísmo só, para achar bonitinho e pegar no teu colo? Não, né, amados? Você está criando ele porque você ama aquela criança, reconhece que Deus te deu ele, te deu ela, e você quer um futuro para essa criança. E o futuro material não adianta nada, porque você pode, no dia da formatura, ser o dia da vinda do Senhor. Então, o primeiro dia de emprego dela, no sonho dela, do dele ou dela, pode ser o dia da ira do Senhor sobre a terra. Então tudo é vaidade aqui na terra. Não que eu vou parar minha vida, vou deixar de fazer tudo, porque isso vai acontecer um dia, mas pode acontecer nessa geração, como pode ser na outra, na outra, na outra. Mas nós devemos estar vigilantes e buscar primeiro o reino de Deus, a justiça dele, que Ele vai nos capacitar e vai nos dar tudo que nós necessitamos. Quem crê, diga amém? Amém. Mateus capítulo 6. Então já pregamos sobre isso também, né, amados? Mas hoje a vigilância é, obedeça a Deus, aprenda tudo que você tem que aprender mesmo, e aplique na tua vida, e principalmente ensina a teus filhos, para que tudo vá bem com você, e depois com teus filhos também. Diga amém? Aleluia. Amados, voltando ao povo do Velho Testamento, Deus havia feito uma aliança com eles, e a aliança de Deus com eles era a seguinte, olha,
aonde vocês pisarem, ao entrar na nova terra, aonde vocês pisarem, que eu ordenar que vocês avancem, eu vou entregar aquela nação, aquela terra nas tuas mãos. Eu vou destruir aquele povo todinho. Então vocês vão governar a terra onde vocês vão entrar. Não se espantem com o que vocês vão ver, com o tamanho da força deles. E o primeiro desafio já foi grande, né? Para quem se conhece a Bíblia, o primeiro grande desafio foi a cidade capitalista. Uma cidade, era na verdade a metrópole, onde Josué derrubou os morais. Josué, meu Deus do céu, Jesus, me deu um branco agora, só pela graça de Deus. Jericó, perdão. É que o Espírito Santo, eu estou aqui em oração e ao mesmo tempo falando com os irmãos e ouvindo a mensagem do Senhor, porque o Espírito Santo me revela algumas coisas aqui no momento. Então eu tenho que estar pregando e ao mesmo tempo ouvindo a voz de Deus. E o Senhor me revela claramente que nós teremos grandes desafios, como Josué teve. Jericó, obrigado irmão que me lembrou. As muralhas de Jericó, aquela cidade era uma cidade de mercado, era uma cidade capitalista. Aliás, era uma cidade onde o comércio fluía, tudo passava por ali. E para entrar naquela cidade, ela era muito fortificada. Então, o Senhor falava para aquele povo: não repare a força deles. Então, não repara a força do inimigo, o tamanho dele, o que o inimigo faz na boca de pessoas para tentar te intimidar. Viu, igreja? Amém, amém? Porque assim como Deus derrubou as muralhas de Jericó e fez com que o povo avançasse, tomasse aquela cidade, Deus derruba todos os gigantes na tua frente também, em nome de Jesus. Assim como Davi diante do Golias caiu, assim também todos os gigantes, todas as muralhas, todas as barreiras que o inimigo tentar impor para que você avance, cairão uma a uma. Diga amém? Amém. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Então, amados, qual a mensagem dessa noite? Só o Senhor é Deus, nunca se esqueça disso. Então não tema nada, você está buscando o Deus Criador, o Deus que você louvou há pouco, criou o céu, criou a terra, criou tudo que nela existe. Diga amém? Então não temos que temer a nada, não temos, porque Ele diz: eu sou contigo. Diga glórias a Deus mais uma vez. Aleluia, Jesus. Então, amados, a aliança de Deus com aquele povo, eles já tinham visto os poderes de Deus, eles viram a glória de Deus, tudo que ocorreu no Egito, tudo que ocorreu lá. Então, embora é uma nova geração, mas aquela geração foi educada, foi ensinada que o Deus de Israel era um grande Deus. Então eles viram grandes maravilhas, eles ficaram sabendo que os pais deles não passaram fome, nada faltou para eles, mesmo no deserto, quase 40 anos. Então, igreja, a aliança de Deus com aquele povo era: nunca se esqueça, quem sou eu? Eu sou o Senhor, só eu sou Deus. E eu posso, na condição que vocês vão avançando, entregar na mão de vocês o governo de cada nação. A minha parte é eu fazer vocês governarem, eu entregar na mão de vocês. A parte de vocês é só obedecer. Obedecer. E trazendo para os nossos dias de hoje, não muda. Jesus veio fazer uma nova aliança, mas o conceito é o mesmo, porque Deus não muda. A parte dele, da aliança de Jesus conosco, é nos salvar. Qual que é o propósito de Jesus ter vindo? Não é salvar? Amém? E Ele salvou com o seu sangue naquela cruz. Então a parte da aliança de Deus está bem cumprida. Ele enviou o seu Filho, porque amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu único Filho, para que todo que nele crê seja salvo. Amém? E Ele nos promete uma nova terra. Essa aqui, amados, vai passar. Esse céu vai passar, essa terra vai passar. Vai acontecer exatamente como as Escrituras revelam. Quando vai ser? Não sei. Até porque o tempo de Deus não é o tempo do homem, nós sabemos disso. Amém ou amém? Está escrito na palavra que 1000 anos de um homem é um dia para Deus. Então não podemos imaginar nem calcular tempos, mas Deus nos permite identificarmos que o tempo está próximo, o tempo de tudo ocorrer, pelos sinais, pelas coisas que estão acontecendo na terra, o amor se esfriando, tantas coisas nós estamos vendo aí, essas pragas, essas maldições, essas enfermidades que a ciência não tem domínio, tantas coisas acontecendo, né? Pai matando filho, filho matando pai, tantas coisas na terra, cumprindo exatamente o que as Escrituras revelam. Mas ainda Deus falou, Jesus falou: não se preocupe que ainda não é o fim, isso vai ser apenas o princípio das dores. Diga misericórdia. É só o princípio. Então o meu justo vai viver pela fé, amados. Na medida que se aproxima o final, nós temos que buscar mais, ter mais fé ainda. Como é que eu tenho fé? Pelo ouvir da palavra. E o inimigo tenta seduzir as pessoas a não ouvir mais a palavra. Acha isso aqui cansativo.
Cansativo é ficar numa fila para assistir um jogo de futebol, 2, 3 horas, 2, 3 dias para assistir um show. Aquilo é cansativo, mas a carne gosta daquilo. Cansativo deve ser para o povo da esteira agora ali na frente, ó. Saiu do trabalho, correu em casa com uma disposição e foi para a esteira. Olha a disposição, aquilo deve ser cansativo. Mas eles reconhecem que aquilo é importante para o corpo, para manter o corpo com saúde. E nós aqui não criticamos a isso, muito pelo contrário. Acho que você tem que cuidar do templo do Espírito Santo mesmo. Só que a tua alma é muito mais importante do que o corpo. Amém, amém? Porque o cristão que reconhece, que sabe que o verdadeiro ser interior é a alma, o espírito, não cuida como o mundo cuida do corpo. Tem alguma coisa errada, não tem, amados? Porque os filhos das trevas são mais hábeis que os filhos da luz. Então que desperta o povo de Deus em nome de Jesus, que eles continuem a ter sede, disposição, determinação para buscar a Deus. Por que as coisas de Deus são tão difíceis de entender? Por que Jesus fala, por que vocês não me compreendem? Porque são incapazes de me entender. Ou seja, não dá, o homem não tem capacidade de ouvir a Deus. Isso aqui é cansativo para a carne. Já tem, daqui a pouquinho tem gente olhando o relógio, daqui a pouco dá uma coceira, todo mundo quer levantar para lá e para cá. Porque isso aqui não é gostoso para a carne. Isso aqui é cansativo. Aqui vai ter gente assistindo, deu daqui 20 minutos vai desligar. Ah, estou cansado de ouvir isso falar. Está vendo, amados? E é assim, amados. Porque buscar Deus é difícil, é porta estreita, a carne não se agrada. Mas convida qualquer um desse povo aí fora. Entra aqui, vai ter uma festa, um churrasco que entra. Não, eu tenho que ir para casa, estou cansado. Não, fala isso não, opa. Não, posso entrar? Opa. Né, amados? É assim que funciona. Então a igreja precisa despertar, precisa entender que a alma vai viver eternamente. Ou com Deus ou sem Deus. Onde você quer estar na eternidade? Com Deus? Então ergue as mãos quem quer viver com Deus. Né? Registra, Senhor. Registra. Fique registrado que ergue as mãos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Com a glória de Deus. Então, explicando. A aliança de Deus com aquele povo era: vocês avançam, eu vou entregando as terras nas tuas mãos. Só me obedeçam. Infelizmente você conhece a Bíblia, sabe que desobedeceram a Deus também, né? E tantas coisas agradaram o Senhor ali. Não vou entrar no mérito ali de que eles pediram reis. Eles começaram a avançar, viram que as nações tinham reis, achavam interessante ter rei, queriam também um rei, e começou só pela graça. Eu não quero nem entrar nesse mérito, senão a minha sessão vai longe, não temos tempo, nem temos tempo para isso. Mas uma coisa eu te garanto: o homem também seduzido naquela época é seduzido até hoje pelo mesmo espírito de Satanás. Ele enganava eles e continua enganando eles até hoje. Então ele luta contra esse espírito de engano, esse espírito imundo, como foi falado na pregação anterior. Quem estava aqui sabe o que eu estou falando. Quem não estava, dá tempo de você buscar lá, está na internet, está lá no nosso blog, a passagem que diz lá: não vos enganeis, né? De Deus ninguém se zomba. Amém, igreja? Voltando aqui ao texto de hoje. Então houve uma aliança de Deus com aquele povo. Era o único povo na terra denominado povo de Deus. Mas agora Jesus veio, diga glórias a Deus, ele veio para todos os povos. Então ele veio fazer uma aliança com a humanidade. E agora não são mais hebreus, agora são os cristãos, que no mundo espiritual vão ser reconhecidos como Israel, o novo Israel de Deus, para habitar na nova Jerusalém. Você crê que há uma nova terra? É bíblico isso, igreja? Está sendo preparada. Jesus falou: eu vou preparar o lugar, mas volto. Diga amém? Então, igreja, Jesus vai voltar para buscar o seu povo. É o dia do arrebatamento, quando tiver tudo preparado. Então está sendo preparada uma nova terra. Então nós estamos tendo uma promessa. E a aliança de Deus com o cristão é: só creia em meu filho, que ele fez aquilo lá na cruz para salvar a tua alma. Procure conhecê-lo, porque ele falou tudo que ele falou. Eu que mandei falar, disse o Senhor Deus Pai. Ele representou a mim. Então tudo que está escrito nas Escrituras Sagradas é uma mensagem direta de Deus à humanidade, para a humanidade. E se a humanidade ouvir a palavra, se fortalecer, se firmar nesta palavra, cumprir a parte dela. Qual é a parte dela? Buscar enquanto se pode, crer, obedecer a Deus. Amém, igreja? Então a mesma coisa, aquele povo só tinha que obedecer. Hoje o povo só tem que obedecer. Igreja, eu vou convidar você lá em Hebreus, no Novo Testamento. O Novo Testamento é relembrado a situação do povo do Velho Testamento. Então o autor de Hebreus, que é o Espírito Santo, diga amém,
ele revela claramente que o Deus é o mesmo. Então, porque nós hoje devemos parar e ouvir o que Deus está falando. Naquele tempo, Deus usou Moisés para falar, hoje ele está usando a Bíblia para falar conosco. Hebreus capítulo 3. Aquele povo, amados, ele foi provado, eles viram o poder de Deus, eles não obedeceram a Deus, desobedeceram, e sobre eles caiu a ira de Deus. Eles não entraram na terra prometida. A nova geração acabou sendo levada em cativeiro. Na Babilônia ficou 70 anos escravo de novo. Então, igreja, aquele povo conhece a mão pesada de Deus por causa da desobediência. Então, o Deus que quer que nós prossigamos, quer que nós recebamos todos as promessas da parte dele, da aliança, e a promessa dele é uma nova terra, um lugar que não vai ter choro, não vai ter luto, não vai ter tristeza. Essa luta que você tem aqui na terra, pode esquecer, isso nunca vai, você nem vai se lembrar. É só gozo, alegria e uma paz que jamais alguém pode tirar de você, porque nós vamos andar lado a lado com Deus e veremos Ele como Ele nos vê, conheceremos a Ele como Ele nos conhece. Diga amém? Amém. Então eu não sei quantos desejam isso. Pode ser que o desejo das pessoas só viver aqui na terra. Talvez estejam muitos aqui só para buscar bênção para viver aqui na terra. Diz a palavra que o homem que pensa assim não passa do mais miserável dos homens. O homem que pensa, que busca Deus só por causa das coisas terrenas, ele é o menor dos, é a coisa mais nojenta, mais hipócrita que tem. Não passa de um miserável no mundo espiritual. Então o homem tem que aprender a buscar Deus, porque reconhece que Ele é soberano, que Ele é Senhor, que Ele é o autor da vida, que é o consumador da fé, e que Ele tem uma promessa para aqueles que creem nele. E fé não é aquilo que eu vejo, é aquilo que eu espero, é aquilo que eu creio que Deus vai me dar. Amém ou não amém? Então, Igreja de Jesus, veja registro bíblico no Novo Testamento, que o autor, que é o Espírito Santo da carta aos Hebreus, como é de toda a Escritura, na nova aliança já, na carta aos Hebreus, ele faz uma memória do que aquele povo passou e faz um alerta para o povo do Novo Testamento. Vamos no versículo de número, capítulo 3, versículo 7. Todos encontraram? Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Versículo 9: onde os vossos pais me tentaram. Ele está dizendo os antecessores daquele povo, né? Os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Ele quis dizer, viu a minha mão sobre eles, sobre 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração, e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Aí o versículo 12 está falando conosco: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Versículo 13: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama quando? Hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Versículo 16 agora: ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Igreja de Jesus, está aí o Senhor revelando que Ele tem uma aliança com esse povo chamado cristão, e que a parte dele Ele vai cumprir, mas cumpra a sua parte.
que é buscar de todo o coração, com toda a interesse, com toda a determinação, lutando contra a sua carne. Semana que vem haverá uma campanha que o inimigo vai criar uma maneira para você não estar aqui. Amados, eu quero dar um testemunho negativo, mas hoje eu tive que interferir numa situação. Minha nora começou uma campanha semana passada. O caso do meu neto, vocês sabem que é um caso espiritual, já revelei isso aqui na igreja, é um tratamento e precisa de conserto em algumas coisas. E eu sei a quem Deus está tratando ali. Moral da história: ela começou a fazer uma campanha e 2, 3 dias depois as coisas começaram a fluir no dia seguinte começou a fluir de uma forma tremenda e começou a melhorar, caiu assim o índice de infecção para 1 ponto alguma coisa, estava 24, sendo tolerável e tolerável é 3. Ele escorreu isso de vida, de morte, né? Enfim, mas onde eu quero chegar? O inimigo trabalhou de uma forma sem ninguém saber, de uma forma que até agora ninguém está entendendo. Muitas pessoas deu glórias a Deus com a notícia que ele saiu da UTI e foi para o quarto. Eu confesso que eu não fiquei com a mesma alegria, algumas pessoas até estranhou, porque eu senti algo de Deus que não era de Deus ainda. E eu estive lá hoje e comprovei. Foi precipitado e o inimigo trabalhou para quebrar a corrente dela. Então, tanto é que estava passando uma luta, nesse momento, muito grande no hospital. Eu vou levantar um clamor daqui a pouco. Foi para o quarto com toda a bagagem da UTI, nunca vi isso. E está uma luta lá que você não faz ideia. Eu estava até às 6 horas da tarde lutando com eles lá, praticamente 6 horas. Então, igreja, por isso que foi um dos motivos de atraso foi esse. Então eu peço que vocês, em nome de Jesus, além de nos orar, para nos ajudar em oração, compreendam que você comece uma campanha, o inimigo vai trabalhar para você quebrar ela, para que você não conheça a palavra, para que você não cumpra os propósitos, a sua parte do voto. A igreja está compreendendo? Por que eu parei a pregação desse testemunho? Tem coisas que nós temos que ter sabedoria, amados. E eu, na hora, eu senti que não era de Deus, e tanto que eu fui lá ver hoje e confirmou. Mas Deus vai quebrar essa maldição também, em nome de Jesus. Mas eu quero dizer que, em nome de Jesus, voltando a nos concentrar na palavra, a ministração, mas tem tudo a ver, é a vigilância. Se você começar uma campanha, cuidado, o inimigo vai tentar brecar a sua campanha, porque ela vai mover o sobrenatural. Ele não quer que você mova o sobrenatural, ele quer que você seja um negligente, quer que você não tenha propósitos com Deus, quer que você não tenha compromisso com a igreja de Jesus. Então, igreja, desperta enquanto há tempo, buscai de todo o coração a tua parte na aliança de Deus com os homens do Novo Testamento, chamados cristãos. A tua parte é buscar com toda a sua força, lutar contra a sua carne, lutar contra todos os desejos que o inimigo tenta impor, de você não está buscando a Deus. Amém, amém? Então vamos continuar aqui, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Só que a promessa que Deus tem para nós não é mais uma terra aqui na terra, é uma terra lá na glória, junto com Ele. Diga glória a Deus. Aleluia. Você crê que Deus pode cumprir a parte dele? Então, cumpra a sua. Diga para o irmão do teu lado, obedeça. Amém? E depois ensine teus filhos também, amados, para que tudo vá bem na tua vida e na vida dos teus filhos também, amados, em nome de Jesus. Procure se lembrar disso todos os dias da sua vida. Ensine teu filho. Primeiro você aprenda, pratique e ensine. Aliás, se você praticar, você já está ensinando teu filho. O Senhor falava no meu coração hoje, mais tarde eu vou falar sobre isso, mas existem muitos que nem oram com os filhos. Tem muitos lares que pega o prato, vai na sala, vai no quarto, vai não sei aonde. E Deus quer que você mude essa história, cristão. Quer que você tome, principalmente o líder da casa, o cabeça, principalmente ele. Se estiver aqui, ouça essa palavra. Se não estiver, se tiver a mulher, puxe você. Você está aqui porque Deus trouxe você. Então você toma iniciativa em nome de Jesus. Amém? Eu quero convidar a igreja, para a glória de Deus, ir lá no Salmo 145. Porque Deus está falando, Deus está fazendo com que você se lembre. Ele quer que você, amados, ensine teus filhos a orar olha que amanhece o dia. Eu deixo minha porta bem aberta lá. Meu filho vê que eu estou lá orando mesmo.
Quando ele passa, ele vai, ele vê que eu estou lá orando, agradecendo pelo dia que amanheceu. Ele vê. Eu faço questão que ele veja que eu estou orando. Ele está com 20 e poucos anos, jogou caçula, pra você ter ideia. Mas eu faço questão que ele me veja orando. Eu faço questão quando eu vou comer que ele veja que eu estou orando pelo alimento. Eu faço questão. Por mais que às vezes ele faz o que eu falei aqui, de pegar o prato, querer sair do lado, mas ele sabe que o pai dele está orando. Eu podia tomar conta dele quando ele era criança. Hoje é um homem, então ele tem um livre-arbítrio, amém ou não amém? Então, em você não. A Bíblia não fala para você ensinar teu marmanjo. Ensina a tua criança. Amém, igreja? Ensina a tua criança o caminho que ela deve andar. Então Deus falava no meu coração, fala para o povo, para eles se sentarem juntos para se alimentarem, para fazer uma oração. Deus está desejoso de ver uma família de mão dada, diante da mesa, agradecendo o alimento. Quando você acorda, agradecer pela vida. Quando você vai deitar, agradecer pelo dia. Quando você compra uma roupa nova, agradecer pelo vestiário. Teus filhos têm visto isso? Você comprar uma roupa, falar, vamos fazer um agradecimento a Deus aqui. Chegar com uma roupa em casa, falar, vamos fazer um agradecimento. Deus nos deu condição. Deixa ele ver isso. Deixa ele ver você praticando o que você conhece de Deus. Em nome de Jesus. Olha, hoje fui promovido, graças a Deus, louvado seja o Senhor que me deu sabedoria. Deixa eles verem isso. Então, para a glória de Deus, enfim, em tudo dai graças. Amém? Não se esqueçam, amado, o Deus que está orientando-nos a fazer isso. Que coisa quadrada. Então, seja moderno com o diabo, então. O Deus da Bíblia é o mesmo de ontem, hoje e sempre será. Quem quiser ser moderno com o espírito do diabo, que seja. Eu estou passando uma mensagem de Deus. O Deus que não muda. O Deus que ama a família e considera a família instituição sagrada. Esse Deus está mandando dizer para a sua igreja: eu sou amor, mas também iro. E quando eu irar, misericórdia. As mãos do Senhor é pesada, mas só que louve a Deus porque ele é tardio em irar-se. Veja o que diz o salmista aqui no Salmo 145, no versículo 8: benigno e misericordioso é o Senhor. Amém? Todos encontraram? Salmo 145, versículo 8 diz: benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. Diga glórias a Deus. Então a Bíblia não está dizendo que não vai irar-se, vai dizer que ele é tardio, está dizendo que ele é tardio em irar-se, porque ele é misericórdia. Amém? Amém? Isso não quer dizer que ele não se ira, não. Agora, amados, quando ele se irá, veja o que diz a passagem em Hebreus 10. Vamos em Hebreus 10? Veja o que diz a Bíblia sobre a ira de Deus. Capítulo 10, versículo 29. Quem encontrou, diga amém. Hebreus 10, 29 diz: de quanto mais severo o castigo, julgais vós será considerado digno aquele que calcou aos pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Ele está comparando aqui, se o povo de Moisés sofreu sob a ira de Deus, ele está dizendo, quanto mais um povo que agora está blasfemando, está profanando o nome do Filho de Deus, está profanando o sangue daquela aliança, está, na casa, ultrajando o Espírito que habita nele. Então Deus está falando assim, vocês imaginam, se eu irei com aquele povo, que eles foram conduzidos por um homem, imagine qual é o tamanho da minha ira sobre aquele que profana minhas escrituras. Então, olha o Deus que você serve, amados, o Deus de amor. Versículo 30, ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair na mão de Deus, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Está aí, amados, a igreja tem que aprender isso. Você é conhecedor das Escrituras, você sabe o caminho de bênção, por que insiste na maldição? O Deus vivo, que ama a humanidade de tal maneira que deu o seu Filho, não tem coisa que ira mais esse Deus do que ver um povo que Ele criou, a sua imagem e semelhança, se prostrando perante coisas feitas por mãos de homens.
Igreja, isso é uma das coisas mais abomináveis, que Deus olha para a terra e Ele sente um nojo disso tão grande, que eu peço que você vá em Romanos capítulo 1. Eu quero que a igreja aprenda com o Senhor e veja quantas coisas que nós precisamos aprender com Deus, amados. Romanos capítulo 1. Veja aí, amados. Versículo 18 diz: a ira de Deus, você viu pouco, que Ele é tardio em irar-se, mas Ele ira-se. E Ele revela lá em Hebreus 10, olha, se eu irei-me e deixei aquele povo daquele jeito. Se você estudar Deuteronômio 4, amados, depois ir à frente e encontrar nos capítulos mais à frente como foi a morte de Moisés, ou como foi o fim dele, você vai falar: misericórdia. Se você tiver curiosidade, busca saber o que Deus fala para ele. Veja que aquele homem sofreu, e Deus fala para ele: está vendo a terra que eu vou dar para o povo de Israel? Você não vai entrar não, porque você foi fraco quando eu precisei que você fosse forte diante do meu povo. Você não vai entrar nessa terra. Eu vou tirar teu fogo de vida aqui, ó, antes de você entrar nessa terra. Misericórdia. Moisés, hein? Estuda isso. Não é que Moisés perdeu a salvação, não, mas Deus não deixou que ele visse, por causa de uma falha dele, uma falha só. E se você estudar a Bíblia, você vai descobrir qual falha que é. Foi o dia que ele irou-se e bateu na rocha com o cajado. Se você estudar a Bíblia, você vai ver que aquele momento foi um momento, e muitos, por isso que o Senhor fala: cuidado, reflita bem, melhor você ira, mas não peque. Amém? Você pode ter a ira aqui, mas não solta lá para fora não, amados. Amém, amém? Então, em nome de Jesus, esse Deus está revelando aqui, ó. Ele ira sim. E se você estudar aquela passagem, você vai ver que até Moisés entrou no chicote de Deus ali. Estuda, depois você vai ver. Depois você me fala, Hebreus, o Deuteronômio, quando fala da morte de Moisés. Mas vamos para a conclusão aqui rapidamente. O Deus vivo, que é tardio em irar-se, mas ira-se. E quando ele ira, horrível é cair nas suas mãos, como nós lemos, diz em Romanos capítulo 1, versículo 18: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Amados, você vai descer um pouco mais agora aí. Veja o versículo 21, que eu vou pular aqui, senão vou ter que entrar em outra mensagem. Portanto, porquanto tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se na verdade loucos, e mudaram a glória de Deus, que é incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens às suas imundícies, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Mudaram, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Depois você estuda mais para frente aí, que é uma mensagem muito tremenda aí, sobre a ira de Deus no final dos tempos. Então alguém fala assim: esses crentes pregam, na hora que Deus vai... Esse Deus dos crentes é muito bravo. Ele é bravo sim, amados. Ele é bom, mas é um Deus de justiça. E quando ele vir a ira dele, vai ser muito tarde. Vai ser igual quando fechou a arca de Noé, que o povo que zombava de Noé ficou para lá de fora. Vai ser igualzinho, inclusive está na Bíblia isso, que os dias da vida do Senhor vai ser igual nos dias do tempo de Noé. Igreja, para a glória de Deus, não pague para ver. Isaías 42, porque o Deus vivo, que fala que demora para irar-se, mas que ira, ele dá um recado direto para nós aqui, ó. A igreja precisa orar por esses dias aí, e eu vou explicar já já porque chegamos a esse ponto da pregação. Isaías 42, versículo 8. Você crê que o Deus da Bíblia está falando com você? Amém, igreja? 42, 8 de Isaías diz assim: eu sou o Senhor. Qual é o tema dessa noite? Só o Senhor é Deus. Amém? Olha aqui, 42 e 8 de Isaías: eu sou o Senhor, este é meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Vai em Isaías 44, versículo 6. Vamos ler um bocadinho agora. Está preparado para ouvir a palavra? Vamos ler toda essa passagem, vamos até o final, até o versículo 20, do 6 ao 20. Está cansado já não? Então receba a palavra que alimenta a tua alma. Assim diz o Senhor:
Versículo 6: Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Olha o que ele está dizendo: eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Deus. Então ele disse: eu sou o primeiro e eu sou o último, além de mim não há Deus. Quem há como eu, feito predições que desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare e o exponha perante mim, que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Então, se alguém tiver coragem de falar com Deus e anunciar para ele as coisas futuras, seja presente diante dele, é o que ele está dizendo, né? Então ele vai continuar aqui: não vos assombreis, não temais, acaso desde aquele tempo não vou-lo fiz ouvir, não vou-lo anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Versículo 9: todos os artifícios de imagens e esculturas são nada, e as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunha de que elas nada veem, nada entendem, para que eles, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Versículo 10: quem formaria um Deus, ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artifícios, né? Quem faz a arte da imagem, né? Não passam de homens. Ajunte-se todos e se apresentem, espantem-se e sejam a uma envergonhados. Aí ele vai mais longe: o ferreiro faz um machado, trabalha nas brasas, forma um ídolo a martelo e forja-o com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força falta. Se não bebe água, desfalece. O artífice em madeira estende o cordel, com o lápis esboça uma imagem, alisa com a plana, marca com o compasso e faz a semelhança e beleza de um homem que passa a morar em uma casa. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, ele está falando madeira, né? Fazendo escolha entre as árvores do bosque, planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar, como parte da sua madeira, e com parte da sua madeira, se aquenta e coze o pão, e também faz um Deus e se prostra diante dele. Esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo e com ela coze a carne para comer. Assa, farta-se, também se aquenta e diz: já me aquento, contemplo a luz. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige oração, dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. Não sabem, não entendem, porque se lhe grudaram os olhos para que não vejam, e o seu coração já não pode entender. Nenhum deles cai em si, já não há conhecimento nem compreensão para dizer: metade queimei e cozi o pão, as suas brasas, assei sobre elas a carne e a comi, farei eu do resto uma abominação? Ele está falando para o homem, por que o homem não para e pensa, né? Que aquela metade que ele acabou de assar para fazer o que comer, por que ele vai fazer a outra metade uma imagem? Que para Deus é uma abominação. Olha aqui, ó. E no final ele fala: ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore. Ele está dizendo: por que o homem não chega a essa conclusão? No versículo de número 20: tal homem se apacenta de cinza, o seu coração enganado ou iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer: não é mentira aquilo em que confio. Igreja, vá por favor em Isaías 45, versículo 20. Congregai e vinde, chegai-vos todos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Diga amém.
E nós vimos há pouco, lá em Romanos 1, que a ira de Deus se manifesta do céu contra toda impiedade e perversão do homem que detém a verdade pela injustiça. Na verdade, ele se tornou louco nos seus próprios raciocínios. E ele passa a adorar a coisas feitas por mãos de homens. Igreja, isso para Deus é nojento. Para Deus isso é abominação. Porque trocar o Deus vivo por uma coisa feita por mãos de homens, se prostrar, chorar, tocar naquela imagem, achando que ela pode fazer algo por você, isso é abominável. Mas pastor, nós não temos que ouvir isso, nós cremos em Deus, não nas imagens. Eu sei, glórias a Deus, mas eu estou pedindo para essa igreja entender que só o Senhor é Deus. E traga essa mensagem para a tua vida, porque muitos podem dizer, eu não tenho adoração de imagem, mas adoro o dinheiro. É um Deus o dinheiro para muitos crentes. Eu conheço crente, não cristão, que blasfema dizer, olha, vou citar um exemplo, que não convém eu falar aqui o nome, mas essa semana alguém me ligou dizendo, pastor, me ajuda, meu marido precisa de libertação, ele está amaldiçoando a nossa casa por causa do dinheiro, porque ele recebia um benefício se ele fosse solteiro. Ele está dizendo que ele uma hora que se casou, uma hora que teve filho. A pessoa me ligou em lágrimas, falando para mim orar pelo casamento dela. Uma pessoa me ligou hoje, dizendo que seu marido precisa de transformação, precisa de conversão. E é crente, não é cristão, é crente. E tem amor, o Deus dele é o dinheiro. Então, a igreja tem que compreender que Deus está falando de idolatria. Ele está dando um exemplo de imagem, mas muitas pessoas fazem do dinheiro o seu Deus, fazem do seu relacionamento o seu Deus. Tem pessoa que deixa de vir para a igreja porque está namorando agora, porque meu namorado não quer que eu vou para a igreja, então não vou não. Está fazendo do relacionamento o seu Deus, está trocando Deus por um prato de lentilha. Então a igreja de Jesus tem que compreender isso. A idolatria, ela uma hora vai causar uma ira muito grande de Deus sobre aquela vida. E aí, amados, aí vai adianta lá, ô Senhor, por quê? Por quê? Como eu vejo pessoas nos hospitais chorando, por quê, Senhor, por quê? Por quê? Poxa, para de perguntar por quê, pergunta para Deus para quê, que vai ser muito melhor. Ele vai te responder. O porquê, se você pensar um pouquinho, você vai lembrar o porquê. É só você pensar um pouquinho, porque não há maldição sem causa. Agora, o para quê, eu posso te responder. Para que você se converta, para que você não se perca, para que você cresça, para que a sua fé seja aprovada, mas principalmente para que você seja salvo. Amém, igreja? Então, concluindo, amados, por esses dias aí, estamos a poucas horas disso, o país nosso estará movido pela mentira de Satanás. Grande parte de meus irmãos cristãos estarão sendo envolvidos nas mentiras de Satanás, glorificando a outros nomes, os quais o Senhor nunca permitiu que abaixo do céu fossem adorados. Vão estar se prostrando, adorando, diga misericórdia. E o que é pior, em muitos bairros aí, estarão fazendo festas, aproveitando uma data recente que acabou de passar, que já aproveito, já embola tudo, não sei se vocês sabem, uma data de setembro agora, tem uma festa lá de uma outra religião, de dois seres que foram nomeados como santos daquela religião, que são crianças, e os bairros fazem festa, dão doces e consagram aquela festa para aquelas duas criaturas que já não estão mais em nosso meio, e fazem festa para eles, e suas crianças vão lá. Crianças de cristãos vão no meio dessas festas, crianças de cristãos vão nas festas juninas. Igreja de Jesus, Deus está mandando essa igreja despertar, mas isso aqui é culto de libertação, não é culto para enganar ninguém. Olha aqui a internet aqui, pastor, não tenho medo nenhum, eu obedeço a Deus, eu estou falando do que Deus mandou falar, e que alguém prove meu contrário na Bíblia Sagrada. Qual a minha defesa? Meu advogado é Jesus, ele nunca perdeu uma causa. Diga amém? Vamos então, em nome de Jesus, confirmar isso. Vamos ver o que Deus revela sobre isso tudo que eu acabei de dizer em 3 passagens rápidas. Atos 4:12.
Então Deus quer que você desperte, igreja, que você ensine a tua criança. Você fala aqui, que roubo o pastor fez hoje, deu uma volta. Você entendeu a mensagem essa noite? Só o Senhor é Deus, amados. Não há outro Deus. E a parte dele na aliança ele vai cumprir se você obedecer. Você entendeu a mensagem hoje? Que você talvez não se prostre como a nação vai se prostrar, mas não esquece que você se prostra perante as situações que são até piores ou iguais ou até mais nojentas ainda, deixando de cultuar a Deus por outras coisas. Então, igreja, esse Deus que revela está trazendo você hoje aqui para você ouvir que você também precisa de libertação. Nós precisamos de libertação. E Atos 4,12 diz: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Se você quer saber de quem ele está falando, só você no versículo anterior. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, ó os construtores, a qual se tornou pedra angular, e não há salvação em outro, nenhum outro. Então está aí, é de Jesus que está falando, viu? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Ah não, mas eu não estou adorando não, é porque ela pode intermediar, ele pode intermediar. Não, é que é o louco. Não fala assim do meu santo, não fala assim da minha, não fala assim do meu. Porque eles podem sim. Esse povo está blasfemando contra eles, é? Quem está blasfemando? A religião ou a palavra? Alguma coisa está mentindo. Quem está dizendo a verdade? Jesus diz a verdade, a palavra diz a verdade. E a verdade em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. 1 Timóteo, qualquer Bíblia, pode ser de qualquer religião, se é Bíblia cristão, ela vai estar registrada em 1 Timóteo 2,5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Diga amém? Louvado seja o Senhor. Finalizando, amados, 1 Coríntios capítulo 10. Nós falamos que Deus deixou algumas advertências. Deus nos deixou algumas advertências a respeito da conclusão que nós tivemos há pouco, que o país nosso vai estar debaixo de mentiras daqui a pouco. Nós vamos ter que estar, como cristão, devemos estar orando, devemos estar cumprindo a nossa nação, assim como Jesus naquela cruz falou: misericórdia, Senhor. No exato momento você sabe que a igreja, outra igreja, que o pessoal estará se prostrando, estará fazendo caminhada, estará se adorando você, naquela hora você fala: Senhor, misericórdia do Brasil. Eles não sabem o que estão fazendo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14. Vamos ler até o 22 de novo, só finalizando agora a mensagem. Essa é a última passagem. Capítulo 10 diz, 1 Coríntios versículo 14: portanto, meus amados, fuge da idolatria. Falo como a criteriosos. Julgai vós mesmo o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Está falando da Santa Ceia, viu, amados? Amém? Então é só esse ritual. A única festa que agrada a Deus é a Santa Ceia. O resto que fizerem, amados, cuidado. Não envie seus filhos para essas coisas. Porque a igreja vai fazer amanhã uma festa aqui para as crianças, para evitar dos seus filhos desta igreja, entrar nas coisas do mundo, consagrados a demônios. Bíblia, vai lá, fala com esse povo em nome de Jesus. E está escrito, versículo 17: porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão e um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar? Concorda, igreja? Quem está sentado na mesa com alguém é porque foi convidado. Então, se alguém está comendo coisas sacrificadas daquele altar, está participando das coisas, está concordando com aquilo lá. Então, aí é o que está dizendo aqui a Bíblia. Então, o versículo 19 diz: que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é coisa alguma, ou alguma coisa? Ou o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. Eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor?
Somos acaso mais fortes do que ele? A igreja entendeu a mensagem toda agora? Você que tem um filho, não tem nada, deixa meu filho ir, tadinho. O pastor não está vendo, pode ir. A Bíblia, Deus está vendo. Ensina a tua criança o caminho. Não deixe que ele participe de coisas consagradas a demônios. Está aí, ó. Aí é livre-arbítrio, jamais. Saiu daí para fora, a responsabilidade é tua. De pregar aqui dentro é minha. Lá fora você viver é tua, só tua. Finalizando, toda essa mensagem dessa noite, ela se resume no texto, no tema da mensagem. Só o Senhor é Deus. Não há outro senão o Deus que você serve. E finalizando mesmo, eu volto e peço à igreja que se coloque em pé em Deuteronômio capítulo 4. A igreja compreendeu a mensagem dessa noite? No dia 12, você, por favor, amados, lembre-se na sua oração de pedir perdão pela nação brasileira a Deus. Peça perdão a Deus. Senhor, perdoa, que eles não sabem o que estão fazendo. Todo ano eu falo isso aqui, e mais um ano Deus vai repetir. Deuteronômio 4, capítulo 4, versículo 39. Porque hoje saberás e refletirás. Lembra a mensagem inicial? Era para você refletir sobre isso aí, ó. Saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, não nenhum outro há. Guarda, pois, os seus estatutos, os seus mandamentos, que hoje te ordeno, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, e te prolongue os dias na terra, para que o Senhor teu Deus te dá para todo o sempre. Amém. Diga amém? Vamos aplaudir Jesus. Só os que receberam a palavra de Deus, aplaudam. Só os que reconhecem que essa palavra é vida, aplaudam, glorifiquem, exaltem ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Quem quer iniciar uma campanha de libertação, ergue as suas mãos. Meus amados, vão levar até vocês as folhas. Eu peço uma folha aqui para mim, rapidamente, irmão. Como toda semana nós fazemos, a igreja está erguendo as mãos e os obreiros estão levando até vocês a folha. Aqui na internet, você que quer iniciar uma campanha de libertação, é necessário ter essa folha com você, porque é uma folha revelada, é uma campanha projetada por Deus. Ou você vai crescer, vai ser liberto, ou vai conseguir, através da sua fé, alcançar a libertação de alguém, por ouvir da palavra, semanalmente, como você está fazendo agora, ouvindo no nosso blog. Mas se você quer iniciar uma campanha, você não tem a folha aí. Aqui os nossos obreiros levam na mão do povo. Você em casa não tem como fazer isso. Então você acessa o nosso e-mail, entre em contato conosco, comigo aí no e-mail que você vai ver passando na tela. Tem o meu e-mail do pastor Luciano França, está escrito como franca.luciano. Você entra em contato comigo, que eu terei o maior prazer de te enviar uma folha dessa, para você preencher e fazer a campanha da libertação também. Mas se você, acaso não consiga também me contactar, você tem duas possibilidades. Tem meu irmão, o diácono Edson, com a sua esposa Rose, também passa o e-mail deles agora aí. Ele também tem essa folha online e pode te mandar também. Chegando em suas mãos essa folha, você imprima ela. Faça como os membros daquela igreja, preencha ela com o seu nome, que é o nome do fiel, escolha o lado da campanha, que é para sua causa própria ou para terceiros, uma folha para cada causa, nunca pode ser duas causas numa folha só. Então imprima quantas folhas você queira fazer campanhas, depois você detalha no espaço que tem aqui, detalha qual é o motivo de você fazer a campanha e acompanha ela nessa agenda aqui, ó, respondendo semanalmente a campanha que você está, para você não se perder e cumprir os propósitos de Deus na tua vida. 7 semanas, até cumprir a 7ª semana. Terminando, você vai entrar em contato comigo via e-mail. Eu vou te dar a posição, o que você fazer com a folha após o término. Entre em contato comigo, que eu te oriento em nome de Jesus, neste e-mail que eu falei há pouco, franca.luciano, tá bom? Agora, a igreja também. No final, eles têm a facilidade de colocar no vaso de oração. Você que está no blog não tem esse acesso ao nosso vaso de oração. Mas você pode enviar para mim. Eu vou te contate comigo que eu vou te orientar como fazer isso em nome de Jesus. Igreja de Jesus, você que vai iniciar a campanha, coloque-se em pé, que o nosso horário já passou todos os limites já. Começamos atrasados e vamos terminar atrasados, infelizmente.
Você que está iniciando a campanha de libertação para a sua vida ou para a vida de alguém, enquanto eu vou orar, fazer a minha oração, você em casa também, faça a sua oração, faça o seu pedido, o motivo pelo qual você entra na campanha agora, em nome de Jesus. Fale com Deus enquanto eu oro. Você também fale com Deus no bloco. Senhor Deus, aí estão as pessoas que pela fé estão de posse de uma folha para iniciar uma campanha de libertação para o propósito que eles estão nesse momento apresentando ao Senhor diante dessa oração. Só o Senhor pode colher todas as orações. Só o Senhor conhece o coração de cada um que está orando e clamando agora pela causa que eles estão detalhando. Deus, em o nome de Jesus, que fique registrada a fé de cada um e o propósito que eles fizeram essa campanha, eles recebam a graça do Senhor, a vitória para dar o testemunho da tua bênção sobre eles. E assim a tua igreja, tendo o testemunho, edifica a fé dos demais ouvintes, e assim a tua igreja prospera para a glória e honra do teu nome, em nome de Jesus. Quem está fazendo a oração, eu espero ter dado tempo de você ter colocado diante de Deus o seu propósito. Agora faça a oração coletiva com todos os seus irmãos. E você na internet, repita comigo a seguinte oração. Diga: Senhor Deus, eu acabei de fazer uma declaração dos motivos pelo qual entreguei em tuas mãos a campanha pela qual inicio. E agora, em nome de Jesus, publicamente eu declaro que confio no Senhor e sei que a minha vitória é certa, e eu darei testemunho desta vitória, porque só o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Diga amém? Graças a Deus. Então você leva para sua casa, preenche e vai acompanhando, preenchendo certinho dia a dia. Não deixe de trazer já preenchido. Você também, antes de ouvir a próximo culto, já pega a sua folha, já preenche, e já inclusive o espaço abaixo preenche também. Nunca deixe de ouvir a palavra sem estar preenchido a campanha que você está, em nome de Jesus. Agora os que estão do 2º ao 7º dia, coloque-se em pé e vamos fazer a oração juntos. Você também está na internet, se é 2º, 3º, 4º, 5º, 6º ou 7º dia, pega a sua campanha e vamos falar com Deus a respeito dela, em nome de Jesus. Amém? Então a oração pode ser coletiva agora, vamos fazer juntos. E declarem assim: Senhor, em nome de Jesus, entre em tua presença para declarar que aquele voto que eu fiz de estar aqui fazendo esta campanha, te glorificando, eu estou cumprindo, pois sei que o Senhor é fiel, e eu receberei das tuas mãos a vitória, e eu darei testemunho desta graça, em nome de Jesus. Que caiam por terra todos os inimigos de Deus na minha vida e nesta campanha. Diga amém? Que assim seja, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Confirma, Senhor, a bênção do Senhor sobre todas as campanhas. Destrua todos os principados, todos os tronos de potestade, tudo que o inimigo tem tentado lançar para impedir esse povo de alcançar a vitória. O Senhor é Deus, Pai. Tudo obedece a tua voz. Envia uma unção e desfaça todo o jugo de Satanás, Senhor. Levanta teu povo com autoridade e poder e dê a eles essa graça, para que eles testemunhem da tua glória sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos aplaudir a Jesus Cristo. Vamos aplaudir o Senhor e declararmos: só o Senhor é Deus. Amém.